Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência ao nosso capítulo 4 e, consequentemente, aos nossos objetos de conhecimento, nós falaremos sobre um agente muito importante para a globalização, que são os chamados blocos econômicos. Só lembrando que, no momento anterior, discutimos sobre outros agentes desse processo, com destaque para as multinacionais, as organizações supranacionais e também sobre a política econômica implantada atualmente na maioria dos países, que é o neoliberalismo. Então, os blocos econômicos, eles compreendem a formação de mercados entre países a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros. Observe que, num primeiro momento, a formação dos blocos ela tinha uma preocupação meramente econômica. Porém, alguns blocos estenderam essa integração, inclusive no tocante à circulação de pessoas entre os países membros. Então, antes de falarmos sobre os blocos econômicos em si, os principais blocos econômicos, é muito importante que possamos conhecer os níveis de integração aos quais os países que participam dos blocos eles estão submetidos. Então, iremos do estágio mais simples para o estágio mais complexo em relação aos chamados níveis de integração. Então, inicialmente, nós temos a chamada zona de preferência tarifária, que, como o próprio nome diz, os países que integram essa espécie de, podemos dizer assim, de embrião no tocante aos níveis de integração dos blocos econômicos, possuem algumas tarifas preferenciais em relação aos seus parceiros. Um exemplo deste nível de integração que nós temos na atualidade seria a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, o que nós chamamos de APEC. Então, esse seria um exemplo de zona de preferência tarifária. Na sequência, nós temos a zona de livre comércio ou área de livre comércio, onde a principal característica deste nível de integração está na isenção. Preste bem atenção, está na isenção total ou parcial das tarifas alfandegárias. Ou seja, boa parte dos produtos que circulam entre os países tem as suas alíquotas de importação e exportação zeradas. Um exemplo de bloco econômico com essa configuração é o que nós chamamos de NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que traz, dentre outros, que traz os principais integrantes são Estados Unidos, México e Canadá. Essa sigla aqui ela foi utilizada recentemente pelo Donald Trump para classificar os países que integram o chamado NAFTA. Tranquilo? Então, prestem bem atenção. É importante lembrar que, para boa parte dos autores, este seria o nível de integração inicial entre os blocos, ou seja, a chamada zona de livre comércio. Essa questão da zona de preferência tarifária, como eu falei para vocês em outro momento, ela seria um estágio bem inicial, algo bem embrionário no tocante aos blocos econômicos. Então, dando sequência, logo após a zona de livre comércio, nós temos a União Aduaneira. Então, a União Aduaneira é caracterizada pela existência de uma TEC. Prestem bem atenção, pela existência de uma TEC, Tarifa Externa Comum. Na prática, isso significa que os países que estão inseridos nesse nível de integração, quando vão manter relações comerciais com outro país que está fora do bloco ou desse bloco, obrigatoriamente eles devem cobrar a mesma tarifa externa comum, ou seja, a mesma TEC. Um exemplo de bloco econômico com essa configuração, atualmente, nós podemos citar o chamado Mercosul, o Mercado Comum do Sul, o qual ele traz países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, o Mercosul ele está classificado
dentro desses níveis de integração como sendo uma união aduaneira. Na sequência, um outro nível de integração que nós temos é o chamado mercado comum, que é caracterizado pelo livre trânsito de pessoas, mercadorias e serviços. Ou seja, é como se as fronteiras sobre os países, de certa forma, elas não existissem mais. Um exemplo de bloco econômico com essa configuração, nós podemos citar a União Europeia. A União Europeia que, inclusive, é o bloco econômico atualmente que está no estágio mais avançado. Tranquilo? Então, a União Europeia seria esse exemplo de bloco, o qual possui o maior nível de integração na atualidade. Inclusive, né, faz parte da União Europeia. Aliás, a União Europeia hoje em dia é, inclusive, o que nós chamamos de União Econômica e Monetária. Então, a principal característica desse nível de integração é a existência de uma moeda única. Certo? Então, mais uma vez, o nosso exemplo de bloco econômico, o qual se configura como sendo uma união econômica e monetária, é a União Europeia. Embora nem todos os países que fazem parte da União Europeia, eles adotem o euro, mas como ele é adotado pela maioria dos países que integram a União Europeia, então a gente pode dizer que a União Europeia ela já consolidou esse nível de integração. Então, por fim, né, nós vamos ter o que alguns autores eles chamam de união política e militar. Então, a principal característica dessa união política e militar seria a existência de leis comuns entre os países, bem como a formação de uma espécie de um exército único, um exército comum. Mais uma vez, merece destaque aí a questão da União Europeia, pois, segundo alguns autores, já está praticamente consolidando este que seria o nível mais avançado de integração entre os blocos econômicos. Embora alguns autores eles prefiram, vamos dizer assim, inserir a União Europeia no estágio anterior. Né? Independente de estar no estágio anterior ou não, a gente pode dizer, de fato, que a União Europeia ela é, sem sombra de dúvidas, né, o bloco econômico mais integrado da atualidade. Então, ela está dentro desses níveis de integração. A União Europeia ela está, vamos dizer assim, no ápice da integração. Então, após a gente conhecer um pouco sobre esses níveis de integração, nós vamos falar sobre alguns blocos econômicos especificamente. Então, o primeiro deles, né, é a APEC, como nós já vimos aqui anteriormente. Então, um dos grandes objetivos da APEC é a formação de uma área de livre comércio. Então, dentre os países que integram essa APEC, nós podemos citar países da Ásia, América e Oceania. Países esses que são banhados pelo Oceano Pacífico. Então, esse bloco ele foi criado em 1989 e ainda hoje ele não conseguiu consolidar aquilo que nós chamamos de zona de livre comércio. Então, um dos seus principais obstáculos seria exatamente as diferenças internas entre os países, pois nós temos gigantes da economia mundial neste bloco, como por exemplo os Estados Unidos, e nós temos também países de menor expressão, economicamente falando, como é o caso do Brunei. Então, um ponto que merece destaque dentro dessa APEC é que o PIB desse bloco, ele, por possuir, né, como eu falei para vocês, gigantes da economia mundial, como os Estados Unidos, por exemplo, a China, o próprio Japão, entre outros, ele é superior, inclusive, ao PIB da União Europeia, que, como nós vimos, é o bloco econômico que está no mais avançado estágio de integração na atualidade. Então, a principal dificuldade que a APEC ela possui atualmente é exatamente a grande distância ou a grande diferença entre os países que integram esse bloco. Então, por isso que desde 1989 para cá, eles ainda não conseguiram consolidar
essa área de livre comércio. Um outro bloco econômico que nós vamos citar é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, criado em 1967. Ele configura o que nós chamamos de Zona de Livre Comércio, né? Atualmente, esse bloco ele possui algo em torno de 10 países. Então, dentre esses países, podemos citar o Vietnã, o Laos, o Camboja, dentre outros países, né? Enfim, basicamente, esse bloco ele é composto pelos países que fazem parte do Sudeste Asiático. Então, dando sequência, nós vamos falar sobre a União Europeia. Então, a União Europeia, como nós falamos outrora, este configura-se como sendo o principal bloco econômico da atualidade, sobretudo no tocante ao seu nível de integração. Então, a União Europeia, ela surge no pós-Segunda Guerra Mundial, quando Bélgica, Holanda e Luxemburgo fundam aquilo que seria considerado por muitos autores como o embrião da União Europeia. Então, ainda em 1948, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, eles vão perceber, né, que é muito mais lucrativo a cooperação diplomática entre os países do que o embate bélico. Então, a partir daí, eles fundam a Benelux, que, como eu falei para vocês, seria o embrião da União Europeia, e o objetivo da Benelux era aumentar a relação comercial entre esses países. Essa ideia inicial ela dá tão certo que em 1952 nós vamos ter a criação da chamada CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o qual nós vamos ter aí, né? Vão se juntar a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, países como França, Itália e Alemanha Ocidental. E aí é bem interessante a gente destacar que, num primeiro momento, né, essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ela vai ter como objetivo reduzir os custos de produção das usinas siderúrgicas desses países. Um grande destaque dessa união é a presença de rivais históricos, como a França e a Alemanha, que a partir de então também passaram a possuir uma maior cooperação entre eles, o que sinalizava para a Europa que esse realmente seria o melhor caminho, ou seja, a cooperação entre os países e não o embate bélico. Então, em 1957, os países eles vão assinar o chamado Tratado de Roma, o qual abre a possibilidade para a criação de um mercado comum europeu, inclusive com a circulação de pessoas, mercadorias e serviços. Com o passar do tempo, outros países eles vão entrando no bloco, como por exemplo o Reino Unido, a Irlanda, a Dinamarca, Grécia, Portugal e Espanha, o que formou o que a partir de então ficou conhecido como Europa dos 12. Então, em 1992, nós vamos ter um passo muito importante para a criação da União Europeia, que será a assinatura do Tratado de Maastricht, na Holanda, em que os 12 países que faziam parte do até então Mercado Comum Europeu, eles vão assinar oficialmente o acordo que criou a chamada União Europeia. E vão também instituir, a partir de então, uma moeda única, no caso, o euro, que seria adotado pela maioria dos países do bloco. De lá para cá, com o fim do socialismo na Europa, outros países também foram aderindo ao bloco, que hoje conta com 28 países. Então, a União Europeia, sem sombra de dúvidas, atualmente ela é o maior exemplo de bloco econômico que nós temos, pois é o que possui o maior nível de integração. Tranquilo, pessoal? Então, este foi o nosso segundo momento. Na sequência, nós vamos continuar falando sobre a União Europeia, desta feita sobre um tema muito atual, que é o que nós chamamos de Brexit. Tá?
tá ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.